Olá pessoal, aqui é o professor Pedro, professor de informática do Vale Concursos. E nessa aula a gente vai falar sobre, nós vamos resolver algumas questões para a Guarda Municipal de Brumadinho. Semana que vem nós vamos ter uma semana completa com aulas, revisão de véspera todos os dias à noite. Então é bem importante que você preste atenção. Nós vamos falar alguns detalhes específicos aqui. Todas as questões são da nossa banca. E vamos lá, eu vou mudar para o slide aqui para a gente já começar a conversar e ficar melhor para vocês visualizarem também. Então vamos lá. Primeiro, a banca IBGP, a Guarda Municipal com remuneração de R$ 4.277,84. Todas as informações estão aqui, vocês já têm essas informações também. A nossa data de prova é dia 30/8. Pessoal, muito importante também que, para que você não perca as próximas aulas, as próximas questões a serem corrigidas, que você se inscreva no nosso canal. Essa semana a gente vai estar corrigindo várias questões de todas as matérias para que você se prepare e revise alguns temas específicos, talvez alguma coisa que você estudou lá no início, já tinha esquecido, você vai rever aqui com a gente essa semana, e semana que vem nós vamos fazer a nossa revisão de véspera, beleza? Então, vamos lá, primeira questão. Assinale a alternativa que apresenta corretamente um exemplo de correio eletrônico. contato.sãojoãodelrei.mg.gov.br. Letra B. Contato #sãojoãodelrei.mg.gov.br. Letra C. Contato @sãojoãodelrei.mg.gov.br. E a última, www.sãojoãodelrei.mg.gov.br. Para a gente relembrar aqui, pessoal, tem algumas características específicas que o nosso e-mail sempre precisa ter. Primeiro, o e-mail ele sempre vai ter um arroba, beleza? Então, de cara aqui a gente já sabe que é a letra C. Só que a gente tem que ter algumas outras características, que não basta somente ter arroba para que seja um e-mail. Primeiro, você tem que ter o seu usuário, que nesse caso aqui é contato, @sãojoãodelrei.com.br. Então, nós temos o usuário, servidor dele, né? servidor.com.br. Vocês estão vendo que a minha letra está maravilhosa aqui, mas vamos lá. Tudo junto, tá? Sem espaço, sem nada. Mas a gente tem essas características aqui. Primeiro, a gente tem o usuário e o nosso servidor, ou nosso provedor. Esse provedor também pode ser o nosso site empresarial, pode ser o site da prefeitura. Enfim, nós temos esses locais. Para não esquecer, é só você lembrar que é o usuário em aquele servidor. Por que em? Em inglês, arroba significa at, ou seja, em. Então é literalmente usuário em servidor.com.br, ou seja, contato nessa caixa de e-mail aqui em sãojoãodelrei.mg.gov.br. Nós não vamos ter espaço, tá? Ficou um espaçozinho aqui, mas não temos espaço. Pessoal, e falando no primeiro lote da nossa revisão de véspera online, sempre as nossas aulas vão ser à noite, ao vivo, do dia 24 até o dia 28. Vocês vão conseguir interagir com a gente. As aulas vão ser gravadas, talvez você trabalhe de turno, você não vai estar disponível no horário, você consegue assistir essas aulas depois também, tá? Então, ao vivo, do dia 24 até o dia 28, todas essas informações de como você adquire, como você participa, tudo isso você encontra aqui na descrição do nosso vídeo com as informações com a nossa secretaria, né? Vai ter o WhatsApp, você pode tirar dúvidas sobre como vai funcionar. Recomendo que vocês entrem o mais rápido possível antes que o lote vire. Isso porque nós podemos ter interação com os professores durante as aulas. Então, não dá para a gente colocar todo mundo e todo mundo ficar sem falar. Então, se é, acelera para você já garantir a sua vaga na nossa revisão de véspera online. Pronto. Essa aqui, pessoal, ela é um pouquinho mais longa, então eu vou circulando alguns pontos aqui para a gente conversando. Vou até trocar a caneta que eu vou utilizar,
Vou pegar um marca-texto que fica mais fácil. Um servidor do setor administrativo recebeu uma pasta compactada aqui, pessoal, uma pasta .zip, né? Ou .rar, ou .7z, contendo os documentos para análise e posterior encaminhamento interno. Ao extrair os arquivos, observou itens do relatório 2024.pdf, tá? Foi o primeiro item que ele encontrou. Minuta.docx e um arquivo chamado atualização underline sistema.pdf.exe. O servidor afirmou que é um PDF, pois o ícone que aparecia aparecia o símbolo típico de documento e o nome começava com .pdf, tá? Então, o que ele está falando? Ele está falando dessa partezinha aqui. Ele pretendia abrir o arquivo em um computador da rede corporativa para conferir o conteúdo, alegando que o Windows sempre mostra o tipo de arquivo. Considerando o Windows 10, extensões e boas práticas de segurança e manuseio de arquivos, é correto afirmar que: letra A, o arquivo atualização sistema.pdf.exe é um PDF legítimo. Vou até mudar a caneta aqui para a gente fazer as nossas anotações. Primeiro, o arquivo atualização underline sistema.pdf.exe é um PDF legítimo, pois qualquer nome que contenha .pdf antes do final é interpretado pelo Windows como um documento PDF. Errado. Por quê? Esse .exe aqui, pessoal, tá falando pra gente que isso aqui é um programa, tá? Isso aqui é um programa. Então, pode ser um software, nesse caso aqui, a gente entende que é um software maligno, né? Então, antes ele só tinha atualização, underline sistema.pdf.exe. Esse exe aqui a gente sabe que não é um PDF. Então, primeiro aqui a gente já ignora, tá? Porque ele finaliza com exe, então o Windows não vai entender como um PDF. Se o ícone aparenta ser de PDF, vamos lá. O Windows garante que a extensão real é .pdf, pois ícones não podem ser alterados por arquivos maliciosos. Isso aqui também é falso. Quando a gente cria um programa, um software, a gente consegue alterar o ícone dele e pode ser uma imagem qualquer. Pode ser um raio de sol, pode ser o ícone. Então, aqui está incorreto. Letra C. O arquivo atualização underline sistema.pdf.exe apresenta no final, pela extensão final, o .exe. Exatamente. Um executável, ou seja, um programa. E isso é um forte indício de uma tentativa de engano, pois a conduta correta é não executá-lo e verificar as extensões, habilitando extensões de nomes de arquivo no explorador do Windows, né, que é o explorador do Windows, além de acionar a TI e a segurança. Pessoal, isso aqui é uma boa prática. Por quê? Quando isso não é habilitado, né, quando você não habilita extensões de nome de arquivo no explorador de arquivos do Windows que não vem habilitado por padrão, ele pode simplesmente ocultar, e aí ele sabia que é um exe, mas para a pessoa que está lendo ali é só um ponto PDF, entendeu? Então, essa aqui é uma boa prática que a gente pode ter. Para confirmar se o arquivo é um PDF, basta renomear o arquivo removendo .exe e o Windows converterá automaticamente o executável em PDF. Isso aqui está incorreto, tá? Então, vou colocar um X já aqui de cara. E para reduzir riscos, é recomendável abrir o arquivo com um duplo clique em um computador qualquer. E se o antivírus não alertar imediatamente, considerar o arquivo seguro. Pessoal, pelo amor de Deus, não. Tá aqui para a gente a letra C. Por que não? Porque existem bancos de dados de vírus que os antivírus eles reconhecem com o tempo.
e se esse é um vírus que ainda não foi reconhecido, adicionado à biblioteca do seu antivírus. Então, letra C, não executa com 2 cliques, porque aí você vai estar abrindo o arquivo e você pode espalhar ele ali na rede de acordo com o tipo de vírus que a gente está lidando aqui, com o tipo de malware, ou seja, software malicioso. 3. Sobre as funções do gerenciador de tarefas do Windows 10. Assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas. Então a gente está falando aqui do gerenciador de tarefas do Windows 10. Aquela janelinha do gerenciador de tarefas. Primeiro aqui, otimize as unidades do computador para funcionar com mais eficiência. Isso é falso. Isso não é o papel do gerenciador de tarefas. O que ele faz é monitorar o desempenho de diversos recursos do computador, verdadeiro, e mostrar os programas que estão abertos e rodando em segundo plano, verdadeiro também. Então a gente ficou aqui com FVV. Qual que é a alternativa correta para a gente? É a letra B. O gerenciador de tarefas, pessoal, é uma ferramenta que ele está ali disponível para, quando você tem um programa que trava, por exemplo, você ter acesso e verificar o que ele está fazendo. Talvez ele está consumindo muita memória. Você consegue, o que a gente chama de matar o processo, né? Você consegue fechar o processo e voltar ali ao uso do computador. Sobre as teclas de atalho do Windows 10, a configuração padrão e versão em português do Brasil, assinale a alternativa em que a função do comando é apresentado está corretamente especificado. Vamos lá. Windows, pessoal, é aquela teclinha que tem no computador. Windows, é aquela teclinha que tem os 4 vidrozinhos da nossa janela, tá? Ela inicia o menu iniciar e a gente pode utilizar ela também com outros, é, com outros comandos, como é o caso que a gente está vendo aqui. Vamos lá. Letra A. Windows O e abrir o central de ações. Windows D, exibir e ocultar a área de trabalho. Windows M, abrir o explorador de arquivos. E Windows C, configurações do Windows. Gente, a letra correta aqui, eu não vou passar por todos, mas eu vou passar por 2 aqui para a gente conversar. Windows D, o D aqui é de desktop, área de trabalho, tá? Então, Windows mais D, exibir e ocultar a área de trabalho. Então, se você aperta, ele oculta, minimiza tudo que está na tela. Se você aperta ele de novo, ele volta tudo para onde estava. Windows mais M, abrir o explorador de arquivos do Windows. Do explorador, a gente sabe que é o E de explorar. Então, Windows mais E, beleza? Por que eu não resolvi a outra? Porque aqui a gente já vai conversar sobre ela. No Windows 10, a tecla utilizada para abrir as configurações do Windows é Windows mais C, Ctrl mais C, que a gente já sabe, né? É copiar. Então, a gente já vai remover. Windows mais I e Ctrl mais W. A alternativa correta para a gente aqui é a letra C, Windows mais I. São aplicativos padrão que fazem parte do Microsoft Windows 10. Ou seja, comprei o computador agora na loja com o Windows 10, não instalei nada. Acabei de ligar, o que veio nele? Tem alguns itens aqui que a gente consegue eliminar de cara e já praticamente resolve essa questão para vocês. Primeiro, pessoal, o Windows é diferente do pacote Office. Então, a Microsoft ela tem o Windows e ela tem um pacote Office que ela vende separadamente. O que faz parte do pacote Office? Word, Excel e PowerPoint. A gente tem outros programas como Outlook, dependendo da versão, você tem OneDrive, enfim. Mas de cara aqui, vamos por eliminação para vocês verem como é fácil. Se ler a questão com cuidado, vocês conseguem acertar. Então, tudo isso que está aqui faz parte do Office. Você tem que pagar para ter. Se você não paga, não vai estar disponível para você. Então, se eu ver aqui o Word, Excel
eu já posso eliminar essas alternativas. Então, eu eliminei a alternativa B e eliminei a alternativa C. D, né? B e D já foram eliminadas. Vamos lá. Sobrou para a gente aqui calculadora, Paint e mapas. E a outra, Internet Explorer, Microsoft Edge e Chrome. Vamos lá. Primeiro que a gente tem que entender que o Chrome não é padrão, ele não é da Microsoft, ele é da Google. Então a gente baixa o Chrome na internet depois que compra o computador com Windows. Então aqui a gente já pode eliminar. Talvez você poderia falar, ah, Pedro, a gente tem Internet Explorer não vem mais. No Windows 10, ele ainda vinha por questões de compatibilidade. Então, no Windows 11 ele já nem vem mais, mas configurações, mas o Internet Explorer ainda vinha instalado no Windows 10. Não vem mais, só vem hoje o Edge no Windows 11. Então, a alternativa correta aqui para a gente é a letra A. Por quê? A gente eliminou o que faz parte do pacote Office e a gente eliminou o que não é da Microsoft. De novo, se você ainda não se inscreveu, pode procurar, tá aí na descrição do vídeo as informações sobre a aula. Então vai ficar bem. Fica atento para você não perder esse primeiro lote. As aulas vão ser à noite, todos os dias, com interação com os professores. E se você não puder participar no horário, você pode ver a aula gravada depois. 7. O principal protocolo de transferência de mensagens por e-mail. E-mail. É o FTP, HTTP, IP e SMTP. O IP, vamos eliminar ele porque ele é o protocolo de internet. Então, a gente elimina também. O HTTP é o protocolo de transferência e hipertexto. Também não é. Isso aqui é para carregar páginas da internet. Aqui é o protocolo de transferência de arquivo, File Transfer Protocol. Tá até errado aqui, né? Tá FPT, não, é FTP. Então, FTP seria errado, que é um protocolo de transferência de arquivos. Então, a gente sabe por isso que é o SMTP. Para traduzir, né, vocês que estão vendo lá as aulas, sabem que é um protocolo de transferência de correio eletrônico. Então, Simple Mail Transfer Protocol. Protocolo simples de transferência de e-mail. Beleza? Vamos para a próxima. Analise as alternativas a seguir. A intranet é uma rede de computadores pública que oferece essencialmente os mesmos serviços da internet, mas restrita a uma corporação. 2. FTP, ou File Transfer Protocol, é um formato utilizado para enviar e baixar arquivos em uma conexão com a internet. HTML é uma linguagem padrão para produzir, para construir, né, e publicar as páginas na internet. Vamos lá para a primeira. A intranet é uma rede de computadores pública. Errado. A intranet, pessoal, ela é interna. Então, por isso, ela não é pública. Você precisa estar dentro daquela rede para ter acesso aos recursos que vocês têm ali internamente. As impressoras, dispositivos, arquivos, só fica disponível dentro daquela rede. FTP, File Transfer Protocol, protocolo de transferência de arquivo. É um formato utilizado para enviar e baixar arquivos em uma conexão com a internet. A gente tem uma conexão com a internet, então, por isso, a gente transfere arquivos pela internet, então, sim, esse é algo correto. HTML é uma linguagem padrão para construir e publicar páginas na web. HTML, Hypertext Markup Language, ou linguagem de marcação hipertexto, é onde a gente constrói as principais páginas da internet. Verdadeiro. Então, por isso, ficou para a gente certinho a letra C, que é 2 e
3 apenas. 9. Quando o usuário acessa o endereço eletrônico do site http://www.andrelandia.mg.gov.br, o item é representado pela sequência de caracteres HTTP, Protocolo de Transferência Hipertexto, né? A gente acabou de falar aqui no anterior. Significa domínio do site? Não. O domínio é andrelandia.mg.gov.br. É o tipo de registro de endereço? Também não. Protocolo de transferência? Não. É um protocolo de transferência, sim, né? Protocolo de transferência hipertexto. A gente já está aqui falando do que não é, que acabei falando direto. É o protocolo de transferência, sim. É a letra C. Protocolo de transferência hipertexto. Protocolo de transferência hipertexto. Então, sim. É o tipo de instituição responsável pelo domínio. Não, tá errado. Vamos para o próximo. Dentre os dispositivos listados, assinale qual é um hardware. O Windows Explorer, pessoal, a gente sabe que é um software. Scanner é hardware, né? É um dispositivo físico. Microsoft Word é, é um software. E o Google Chrome também é um software. Então, para a gente ficou aqui a letra B. Se um técnico de informática tiver a posse de um microprocessador, então a gente tem aqui o processador, uma unidade de memória e uma unidade de entrada e saída, a gente está falando aqui de von Neumann, aquelas características básicas, será possível formar um. Unidade lógica aritmética, falso. Microcomputador, sim, a gente tem tudo que a gente precisa para um microcomputador aqui. Hard disk, HD, errado. Unidade de armazenamento lógico, também errado. Ana está trabalhando no Microsoft Word 2010, versão em português, e pretende incorporar uma marca d'água em seu documento. Para realizar essa ação, Ana deverá acionar a guia A. Inserir, B. Layout, C. Exibir e D. Design. Para a gente adicionar a marca d'água, pessoal, a gente precisa acessar o layout, porque a gente está falando do layout da página. A tecla de atalho do Microsoft Windows 10, do Microsoft Word 2010, versão português, que abre a caixa de diálogo imprimir é Ctrl I, Ctrl P, Alt I ou Alt P. Pessoal, Ctrl P. Esse atalho aqui é universal. Quase todos os lugares que você entrar em um computador, você acessar em um computador, internet, programas de escritório, todos esses vão utilizar o Ctrl P como atalho para impressão. 14, a gente está chegando no final. Um usuário do Microsoft Word 2010 pode misturar e combinar elementos de um tema para criar uma aparência personalizada. Para isso, ele seleciona cores, fontes, efeitos de formatação de temas separados nas respectivas galerias na guia. Design, no grupo Estilo, página inicial, no grupo Estilos, layout da página, no grupo Temas, exibir, no grupo Temas. Qual que é a alternativa correta? Para a gente aqui é em layout da página, dentro do grupo Temas, a gente consegue definir, criar esses temas e selecionar um tema que já está pronto para ser utilizado. No Microsoft Excel, ao digitar uma fórmula na célula B5, a fórmula igual se B10 é maior ou igual a 90, B10 vezes 10, caso contrário, B10 vezes 100, tá? Vamos lá, gente. Esse aqui eu deixei até um espaço aqui para a gente conversar um pouquinho melhor, que eu gosto bastante do Si. Vamos lá. Vamos primeiro substituir os valores para ficar mais fácil? O valor da célula B10 é 92. Então aqui a gente pode colocar aqui igual a si 90, abre parênteses, né?
92, que é o que está dentro de B10, for maior ou igual a 90, ponto e vírgula, B10. No caso aqui, deixa eu até apagar, coloquei errado. Vou pegar a borrachinha aqui. Beleza, vamos lá. 92 vezes, né? Esse asterisco aqui pra gente é vezes 10, ponto e vírgula, 92 vezes 100. No nosso curso, eu te ensino a ler isso aqui. Você deve ter estudado em outros lugares também. Você vai saber que, como que a gente lê isso aqui? Quando a gente está falando de um se, a gente tem o se aqui. E a primeira coisa que tem dentro dele, pra gente, é o teste. Esse é um teste lógico. Para um teste lógico, a gente pode ter teste verdadeiro, maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, igual ou diferente, tá? Então, a gente vai testar alguma coisa para ver o resultado. Aqui, a gente está buscando dentro de uma célula, que no caso é a célula B10, está falando para a gente que qual que é o valor que nós temos dentro dessa célula. Depois do ponto e vírgula aqui, nós temos o verdadeiro. Depois do segundo ponto e vírgula, a gente tem o falso. Então, o que é que a gente está tentando achar aqui? Se eu fiz esse teste aqui, a gente vai ter um resultado verdadeiro ou falso, porque eu vou testar se 92 é maior ou igual a 90. É só adicionar o valor. 92, pessoal, ele é maior ou igual a 90? Sim. Esse teste deu verdadeiro. Aí o que acontece aqui depois desse primeiro ponto e vírgula? A gente tem o valor se verdadeiro ou o valor se falso. Aqui a gente tem um cálculo, mas poderia ser um texto também. Então ficou igual a se B2, abre parênteses, B10, maior ou igual a 90, ponto e vírgula. B10 vezes 10, ponto e vírgula, se for falso, B10 vezes 100. A gente já sabe que é verdadeiro. Então a gente vai multiplicar, né? A gente chegou nesse primeiro ponto aqui, foi o nosso ponto de parada, a gente vai ter isso como verdadeiro. Então vai ser, a gente vai fazer esse cálculo aqui, que vai dar 920. E aí, qual que é a alternativa correta? Letra A. É simples. É só se atentar, resolver primeiro esse teste lógico aqui e depois você faz o que ele está pedindo. O teste vai te falar, é verdadeiro ou é falso? Nesse caso aqui era verdadeiro. Então a gente vai fazer esse primeiro cálculo que temos aqui. 16. Ransomware é um tipo de código malicioso que torna inacessíveis dados armazenados em um equipamento, geralmente usando a criptografia que exige o pagamento de resgate, ransom. Ransom, pessoal, é esse sequestro para restabelecer os dados do usuário. Existem dois tipos de ransomware, são eles: Locker e Crypto, Other e Crypto, Locker e Logger, Other e Logger. Pessoal, a gente tem, no caso dos ransomware, os dois tipos principais que nós vamos ter aqui é o Locker. Locker aqui, ele bloqueia. Oh, minha letra tá horrível aqui, mas ele bloqueia. Ou seja, ele te tranca do lado de fora, ele muda a senha do seu Windows, você precisa pagar para ter acesso à sua senha nova. E o cripto, ele criptografa suas informações. Então, pode ser que a foto o tá até com o ponto JPEG lá, mas não vai abrir porque tá criptografado. Então, os programas não conseguem abrir. Você paga aquele sequestro e, com sorte, você recupera seus arquivos. Não é recomendável pagar, é recomendável que você tenha um backup, porque você não tem garantia nenhuma que vai recuperar os seus arquivos. 17. Assinale a alternativa que apresenta um termo que não corresponde a um tipo comum de vírus ou malware. Backdoor, bot, firewall, keylogger. Vamos lá. Backdoors são aquelas portas de trás, né, que permitem
que as pessoas acessem o nosso dispositivo. Essas portas aqui, na verdade, elas podem ser usadas, então, ok, elas podem ser usadas para ataque. Normalmente são deixadas por malwares. Nós temos o bot. O bot, pessoal, também está certo, tá? Tô colocando o xizinho aqui, mas está certo. O bot também está certo porque ele é um programa que ele vai se multiplicando ali, vai fazendo tarefas específicas. Temos o Firewall Keylogger. O Keylogger, ele vai gravando tudo que é salvo, digitado no seu computador. Então, por isso, você está digitando sua senha lá, ele captura sua senha e envia para a internet. É um dos casos aqui. Já o Firewall, ele não é um tipo de vírus ou malware. Ele é um programa que é instalado no computador para permitir que você tenha bloqueio justamente dessas portas aqui, né, portas de comunicação de entrada e saída com o computador bloqueadas para garantir uma maior segurança. E para fechar, vamos lá para essa questão aqui, que ela é simples, mas a gente precisa ter atenção. Observe a planilha do Excel, em Excel a seguir. A gente tem a planilha aqui do lado. Assinale a alternativa que apresenta a função que conta a quantidade de conceitos B corretamente. Então a gente está falando dessa coluna aqui. Onde estão começando os nossos conceitos? Está desse primeiro aqui até esse último. Ou seja, B2 até B10. Então, o intervalo a gente já está definido e está correto em todos aqui. O que está mudando é a função. Primeiro, como a gente tem aqui a letra, a gente tem que ter essa informação dentro de aspas, tá? Também está correto em todos. A gente vai ter que focar mesmo na função. Primeira função é a função de contagem, se, conte se, B2, de B2 até B10, você tiver célula com conteúdo B. Pronto. Essa aqui já vou separar porque é a alternativa correta, mas vamos ver por que as outras estão incorretas. Conte é uma função de contar, a gente está contando aqui, né? Então, está errado. Contar com ponto .si também está errado, porque a estrutura é conte.si. E conte ponto igual também está incorreto. A gente tem um teste. Então, a gente tem esse si aqui, esse teste lógico para identificar. Beleza? Pessoal, então, aguardo você semana que vem. Semana que vem a gente conversa sobre os nossos temas, a nossa revisão de véspera. Aproveita para estar com a gente nesse momento, vai ser muito interessante. Garanta sua vaga e nós nos vemos semana que vem. Até mais!